E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, pra quem tá aqui, né, e não me conhece, ou pra quem me conhece e também não sabe meu nome, né, ou pra você que tá aí nos assistindo, então, prazer, meu nome é Aline, tá? Eu faço parte aqui do Instituto há alguns meses. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí, né, que a hora que foi postado ficou tipo assim, nossa, o que é isso, né? Martírio de alfinete, né? Da onde você viu que santo que é esse? Então, já iniciando essa parte, né, quero colocar aí para vocês que esse martírio de alfinetes, ele é uma teoria, tá? Então, ele não foi algo que aconteceu. Talvez. A gente vai ver no final da aula. Mas, na verdade, ele é uma teoria, tá? Para que a gente consiga entender essa teoria, né, eu bolei uma historinha, tá, do João. Não é de São João Paulo II, nem de São João Apóstolo, nem nada do tipo. É do João. O Joãozinho, ele era um menininho de uns 7, 8 anos mais ou menos. E ele vivia lá naquelas primeiras comunidades católicas que foram fundadas ali depois da morte de Jesus Cristo. Então ali, né, convivendo com os apóstolos, né, tendo toda aquela doutrina sendo passada, ainda que de forma oral, porque nem a Bíblia eles tinham colocado aí. Então ele morava numa dessas comunidades. Como todo mundo sabe pela história, né, aquelas comunidades elas eram muito atacadas, né, e o pessoal tinha, né, a finitude ali como um martírio, né, tanto que ali teve o maior número de mártires na história, né, foi aqueles primeiros anos da igreja. E estava o Joãozinho inserido nessa realidade. Só que assim, o Joãozinho, ele era, né, um menino diferente. Porque ele era um menino que ele era alegre, né? Ele era de bem com a vida, ele via essa realidade, né? Ele estava ali, ele estava cercado por um tanto de gente que odiava ele, que sabia que, né, vez ou outra ele poderia sofrer um martírio, mas ele estava tranquilo ali na dele, vivendo a vida, tipo um sanguíneo, né? Toda paz. E essas crianças, né, normalmente quando elas eram ali desde a eterna infância, naquela comunidade, elas eram educadas para o martírio. Todo mundo sabia que o fim ali era o martírio, não tinha escapatória, né? Que a gente brinca que era de mamando ao caducano, era esse o fim. Então as crianças elas eram colocadas assim, olha, vai chegar um dia que você vai entregar a sua vida de presente para Deus. É a tua vida, você vai dar a tua vida para Deus. E o Joãozinho, ele prestava muita atenção nessas aulas, ele focava nisso, ele falava, não, ok, eu vou dar minha vida para Deus. E todas as crianças eram assim. Até que chegou um dia, né, Joãozinho tava brincando, porque ele era criança também. Aí ele pegou e falou assim, peraí, vou dar minha vida pra Deus. Né? Então, beleza, vou dar minha vida pra Deus. Eu sou de Deus, vou dar minha vida pra Deus, eu sou um presentinho de Deus aqui, que um dia, né, ele vai vir me buscar aí, e por variadas formas. Só que, um presentinho só é muito pouco, né, não parece tão pouquinho, um presentinho só. Acho que eu vou mandar umas lembrancinhas pra Jesus. E aí foi aonde que surgiu esse martírio de alfinetes. Ele entendeu que o verdadeiro martírio era o grande presente. Mas o dia que eu tô lá brincando e eu ralo o joelho, eu machuco um pouquinho, então eu vou dar esse presentinho pra Jesus. Aí ele falava pra Deus, né? O dia que ele caía, às vezes machucava, ralava o joelho e falava assim, ó Deus, ó, lembrancinha pro senhor, viu? Tá te mandando uma lembrancinha aí. Só lembrancinha, é igual a gente quando vai dar presente, né? A gente vai dar presente, o que a gente faz? Ó, só lembrancinha aqui pra você. Então entrega ali a lembrancinha. E aí ele começou a fazer isso com a dada frequência. Tudo quanto é coisa que tirava ele do eixo, aí ele falava, Jesus, ó, uma lembrancinha pro senhor. E aí nessas lembrancinhas ele começou a falar, olha, eu vou fazer o seguinte, cada lembrancinha que eu der pra Jesus, eu vou estar guardando um alfinete. Né? Porque, nossa, o alfinete não é uma coisa que vai causar um martírio. Causa, né? Você toma uma alfinetada ali, né? Não é uma coisa, às vezes você toma, né? Vai provar um vestido pra ser madrinha de casamento, uma espetadinha. Então, não, tá tudo bem, né? Aquela espetadinha da glicose pra fazer exame no postinho, é só uma alfinetadinha. Ele começou a guardar. Porque ia chegar um dia, né? Que ele ia sofrer ali um martírio, ele ia chegar pra Jesus e falar, ó Deus, eu sou presentinho, mas eu já mandei um tanto de lembrancinha. Tava vivendo nessa, até que um certo dia, ele estava lá tranquilo, pastoreando as ovelhas, né? Normalmente era comum ali eles fazerem isso, pastorear a ovelha. E aí lá de longe, como ele estava no alto de um penhasco, pastoreando as ovelhas, ele olhou assim e ele viu, né, uma grande cavalaria vindo. Ele falou assim, nossa,
povos que vão vir atacar a nossa comunidade. Eu já sei, eu vou sair correndo daqui e eu vou lá avisar os outros, porque a gente precisa fugir, né? De longe ele viu. E aí, só que ele estava em cima de um penhasco. E ele foi tentar descer esse penhasco correndo, né? Uma criança de 7, 8 anos, vocês sabem que não tem tanta coordenação motora assim. O que aconteceu com o Joãozinho? Espatifou lá de cima. Caiu, né? E acabou falecendo. Faleceu por martírio? Não, né? Ele escorregou na pedrinha lá, acabou, né, na preservada. E aí, beleza. Ele aconteceu isso, depois veio, né, cavalaria, e aí aconteceu um martírio naquela comunidade. Quando o anjinho dele veio buscar ele, porque ele falou, tem que ir pro céu, né? Chegou um anjo e falou assim, filho, vamos, você tem que ir. Aí o Joãozinho falou, peraí, eu fui martirizado? Ele falou, não, você caiu do penhasco. Ele falou, não, mas não era isso, eu estudei a vida inteira, mas não era pra isso, né? Aí ele falou assim, não, ó, já deu tua hora aqui, né? Tem que subir, anda logo, né? Pega aí que se tiver que pegar, e vambora. Aí o Joãozinho falou assim, poxa, mãe, e agora? Que jeito que eu vou lá apresentar diante de Deus? Todo mundo foi martirizado e eu escorreguei, né? Que martírio que é esse? O martírio do escorrega, né? Então não tem esse. Aí ele pegou e limpou da caixinha, catou a caixinha e falou, então vamos. Chegou lá no céu, né? Tava aquela fila, né? Porque tinha morrido um tanto, né? Então tava aquela fila lá e Deus fazendo o julgamento. E ele tava lá no finalzinho da fila, cabecinha baixa, né? Falou, poxa, não fui, né? Foi dessa vez, o que eu vou falar pra Deus? Né? Que eu vou falar? Porque todo mundo aqui sofreu uma grande morte, entregou sua vida para Jesus e eu escorreguei, né? Só fiz isso, só escorreguei, só. E aí, até que chegou um tempo, ele estava lá na fila, né? Cabecinha baixa, esperando, né? Burocracia do céu, lá. São Pedro controlando as filas, né? Vamos lá, definindo aí. Aí Jesus resolveu, né? Tava ali, que é tanto julgamento, né? Que é tanto processo ali. Jesus resolveu dar um tempo e foi olhar o tamanho da fila, né? Pra falar, vamos ver quantos que tem. Aí que ele foi olhar assim, Joãozinho, você tá aqui, meu filho? Aí Joãozinho falou assim, ai, e reconheceu que eu não levo martírio. Ele já sabe de longe, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele com sorriso amarelo pro Jesus, né? Oi, Jesus, né? E eu disse, nossa, Joãozinho, que bom que você tá aqui. Nossa, eu fiquei tão feliz. E o Joãozinho falou assim, Jesus, mas eu tenho que te contar uma coisa. Aí ele falou, o que foi, Joãozinho? Né? Jesus ele de braço aberto, aquele manto vermelho, né? Branco, vermelho, lindo, maravilhoso, né? E o que foi, Joãozinho? Ele falou assim, é que foi todo mundo, né? Estudou, né? Sabia que entregar sua vida de presente, mas eu não fui, não. Eu escorreguei, eu tentei, Jesus, ir lá avisar os outros, mas eu escorreguei na pedrinha e eu acabei morrendo, não foi disso. Aí eu queria ver o que vai ser de mim, porque eu não estudei essa outra parte, né? Então, tipo assim, o Joãozinho estava sofrendo muito, né? Aí Jesus olhou pra ele e falou assim, mas o que você fez? Ele falou assim, Jesus, eu mandava as lembrancinhas, né? Eu não sei se chegava, não, mas eu mandava as lembrancinhas pro senhor. E aí ele falava assim, e como você marcava essas lembrancinhas? Jesus falou pra ele. Ele falou assim, pegou a caixinha dele, assim, eu colocava o alfinetinho aqui. Aí ele falava, você colocava o alfinete? Deixa eu ver. Aí abriu, né, aquela caixinha cheia de alfinete. Né? Normalmente aqueles alfinetes que já tá ruim, né, já tá com a pontinha cega ali, que é tanto de alfinete lá. Ele falou assim, Joãozinho, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí Jesus levou ele para uma grande sala, né? E aí lá tinha um caldeirão bem grande assim, e um fogo ali, mas, né, pegando ali, perto, em volta desse caldeirão. Aí ele pegou e falou assim, eu vou pegar todos esses alfinetes e eu vou jogar aqui dentro. Um caldeirão daqueles de ferro bem grosso, né, jogou lá dentro. Tá lá mexendo. E aí, lógico, né, poder de Deus, aquele negócio derreteu. Aí derreteu, virou parecendo um líquido, né, um líquido prateado. Ele falou assim, cadê seus alfinetinhos aqui, Joãozinho? Ele falou, agora já não sobrou mais nada, né? Agora meus alfinetinhos virou água, né? E o Joãozinho pensando, ele falou, agora eu vou jogar essa água tudo no ralo e falar que, né, não sofreu martírio para nada. E aí, né, Deus pegou e falou assim, tá vendo esse líquido? Pegou uma forma, né, que tinha o formato de uma espada. Sabe? Quando a gente vê ali aquelas formação, né, com ferro ali, que eles colocam o líquido bem quente e depois ele vai secando. Aí ele colocou lá, falou assim, espera um pouquinho. Eles ficaram lá conversando.
depois de um tempo, né, Jesus voltou lá naquela sala e tirou. Era uma espada perfeita formada. O que isso quer dizer, né? O Joãozinho levou o seu martírio pela espada. Foi a junção de todos os alfinetes que fez. E aí Jesus pegou e falou assim: meu filho, né, você está muito bem-vindo aqui no céu, porque você sofreu uma série de martírios. Esse pessoal sofreu Você se martirizou a vida inteira, né? Sua vidinha de criança, né? Você se martirizava, você se entregava com alegria, né? Você me dava suas lembrancinhas. E olha o que eu fiz a sua lembrancinha se tornar uma grande espada. Então, né, pode entrar que o céu é seu. Daí nessa história, né, do martírio de alfinetes, às vezes a gente pode pensar e falar assim: ah, mas isso é uma história, né, inventada, parecendo que foi o Padre Léo que fez, né? Parecendo que é a historinha de Padre Léo. Só que a realidade é que muitos desses martírios aconteceram. Só que aí a gente não fica sabendo, né? Esse grande martírio de alfinetes. Dentre tantos exemplos, a gente poderia citar, por exemplo, a pequena Mia, né, de Santa Teresinha. Ela fez esse martírio de alfinetes, né? Santa Teresinha morreu por uma doença. Ela não foi martirizada igual, por exemplo, Perpétua Felicidade, né? Naquela, bem lá nos primórdios, igual Santa Luzia e tantas outras grandes santas. Ela foi vivendo um pouquinho de cada dia, e um pouquinho com alegria, né? Só que hoje eu não vim para falar aqui, né, de Santa Teresinha, embora ela seja um grande expoente dessa fase. Só que eu acho que aqui para nós, né, a Santa Teresinha ela foge um pouco, porque ela estava dentro do convento. A realidade é outra, né? Então eu resolvi trazer uma santa que realmente viveu aqui, né, e viveu esse martírio de alfinetes, que é a Santa Giana, né? Santa Giana, para quem não conhece a história dela, nunca ouviu falar, ela foi médica, esposa e mãe. Dessas três profissões, nenhuma novidade, né? Na verdade, as três existem desde os primórdios da humanidade, né? Desde o começo dos tempos existe médica, esposa e mãe. Ela viveu ali, né, em meados ali da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Agora me falhou a memória, mas eu acho que foi isso mesmo. E ela basicamente teve uma vida normal. Tanto que, né, depois eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, o esposo dela falava: me surpreende, né, que ela seja considerada santa, porque ela era uma pessoa normal, né? E aí quando eu comecei a ler o livro dela, né, esse livro aqui que fala O Bem Maior, na verdade não foi ela que fez, né? Ela foi com depoimentos da filha dela que eles conseguiram compor esse livro. Quando eu comecei a ler, eu falei assim: mas que história de santidade doida que é essa, né? Uma santa que praticava esqui, né? Ela esquiava, né? Uma santa que ela tinha uma vida normal, ela frequentou faculdade, né? Só que aí, nos pormenores, você vai vendo os alfinetes, né? E os grandes alfinetes que Santa Giana viveu. Ela conseguiu transformar todas as coisas desse mundo em pequenos, né, princípios, pequenos alfinetes para levar ela a Deus. E o que levou ela, né, no final da sua vida, a receber então um grande martírio. Né? Para quem não conhece, né, de novo a história de Santa Giana. Santa Giana ela morreu no parto. Ela era médica, ela sabia muito bem, ela tinha um fibroma no útero. Ela sabia que ou era ela ou era o bebê. E aí, desde o princípio, quando ela ficou sabendo que ela tinha, ela falou: primeiro bebê, primeiro salvem a vida dele. Se der tempo, se conseguir, salvem a minha, mas primeiro a dele. Então ela morreu ali poucos dias após o parto. Para que vocês tenham aí uma noção, né, do quanto que era a vida de Santa Giana, do quanto que ela vivia aqui nesse mundo, mas ao mesmo tempo ela vivia também, né, para Deus. Eu peguei alguns trechinhos do livro dela, tá? Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou estar lendo esses trechinhos. Esses trechinhos, deixa eu pegar aqui no primeiro. Esse trechinho aqui vai ser quando o esposo dela, né, Pietro, ele começa a dar meio que uma entrevista para quem ia fazer o livro. Né? Ela já tinha ali falecido fazia um tempo e eles estavam todo no processo de canonização, né, da Santa Giana. Então, nesse caso, eles começaram ali a declamar, né, toda a realidade da Santa Giana. Bom, ele falou o seguinte: Giana começou a dizer, medindo as palavras, era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bela,
inteligente, boa, gostava de sorrir. Né? Isso a gente vê um ponto principal. Ela não era aquele modelo de santidade que às vezes ficava ali só fechado, só em meditação. Não, ela era uma santa do povo. E ela era uma santa que o sorriso dela dizia muito. Né? Gostava de sorrir. Também era uma mulher moderna, elegante. Ela dirigia o automóvel. Eu achei tão engraçado isso, que ela dirigia o automóvel. Tipo, era o ápice na época, né? Uma mulher conseguir dirigir. Gostava da montanha e esquiava muito bem. Amava as flores e música. Mantivemos durante anos a assinatura para a temporada de concertos do Conservatório de Milão. Para não perder, visto que tínhamos que nos deslocar até Ponte Nuevo, continuou esboçando num sorriso. Ficávamos regularmente sem jantar, o que também acontecia quando íamos ao teatro. Ela gostava de viagens. Por razões de trabalho, eu ia frequentemente ao estrangeiro, eu, marido dela. Por isso, sempre que possível, eu levava comigo. Fomos à Holanda, à Espanha, à Suíça, um pouco por toda a Europa. E aí, né, a repórter ali, escutando a história, ela falou: nossa, sua esposa é uma mulher serena, constante e satisfeita. Aí ele, sem dúvida alguma, mas também era uma mulher com uma religiosidade indiscutível e uma confiança na providência que nunca abandonou, nem sequer nos últimos meses de vida. Aqui a gente consegue ver, né, o exemplo desse martírio de Ofelites. Essa mulher, ela vivia no mundo, né? Ela conseguia viver todas as coisas boas desse mundo, né? Então, ela amava música, né? Ela amava flores, ela amava teatro, ela gostava de viajar. Uma coisa que hoje em dia está tão, né, normal pra gente, a gente escuta isso. É normal você escutar uma pessoa falando: nossa, eu gosto de tal música, né? Nossa, eu acho lindo flores, né? Casa da pessoa toda enfeitada. Só que aí você vem com outro princípio. Ela aproveitava, né, de tudo isso de uma forma boa. É como se ela, quando eu li esse livro, eu peguei essa visão. Ela conseguia viver nesse mundo e o tempo todo que ela vivia, ela falava tipo: nossa Deus, né? Que belíssimas coisas o Senhor fez aqui. E imagina para Deus escutar uma pessoa tão satisfeita, tão alegre, falando das coisas que Ele mesmo fez. Nossa Deus, que flores lindas o Senhor colocou para mim aqui hoje. Né? Era esse brilho no olho que a gente via que Santa Diana viveu todos os dias dela. E também, né, com toda a religiosidade, né, que ela tinha e que ela conseguia levar sem que às vezes as pessoas percebessem. Né? Uma religiosidade, né, que acabava ali passando encoberto pelo seu sorriso. E aí depois, né, em outro trecho, ele vai falar pra gente o seguinte: Diana amava a vida. Não era um daqueles tipos místicos que pensam sempre unicamente no paraíso, que vivem na terra acreditando que ela é sobretudo um vale de lágrimas. Diana era uma mulher que sabia gozar do sentido bom da palavra, as pequenas e as grandes alegrias que Deus nos concede, mesmo neste mundo. Então, o exemplo que Santa Diana nos traz, né, é às vezes um exemplo que muitas vezes é fora do comum. Né? Não ver este mundo como somente um vale de lágrimas. Sabemos que é um vale de lágrimas, né? Sabemos pelas palavras de Jesus: nesse mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. A gente sabe disso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que foi Deus que fez esse mundo. Então, ao mesmo tempo, a beleza, a vida, a esperança. Apesar de tudo isso, não teve nenhuma dúvida. Quando se apercebeu a terrível coincidência da sua gravidez e do crescimento de um grande fibroma que comprometia o regular desenvolvimento, a sua primeira reação, bem ponderada, foi pedir que salvasse a criança que tinha em seu seio. Havia 3 possibilidades: a ablação do fibroma e do útero, né, o que lhe salvaria a vida, a interrupção da gravidez mediante o aborto terapêutico e a ablação do fibroma, o que lhe permitia depois de ter efetualmente outros filhos. Ou então, nesse caso, ou ela tirava ali, né, tanto o fibroma quanto o útero, ou ela praticava um aborto, tratava do fibroma e depois ela conseguiria ter outros filhos. Ou então, né, a ablação do fibroma sem interromper a gravidez em curso. Diana escolheu essa última solução, a mais arriscada para ela. De fato, nesses tempos, era previsível que um parto depois de semelhante intervenção
se tornaria perigoso para a mãe. E Giana, como médica, sabia muito bem disso, né? A questão da Giana foi aquele ponto máximo que a gente acompanhou do Joãozinho, né? Dos alfinetes dele se tornando ali uma espada, foi o momento que Santa Giana teve. Ela que era uma mulher completamente apaixonada pela vida, né? Tanto que, como ela foi médica, né? Eu li aqui nesse livro que quando chegava uma mulher que ela falava assim que ela queria abortar, a Giana, ela não podia, se impor e falar não, né? E aí ela não sabia o que fazer. E muitas vezes, a única coisa que ela conseguia era depois que ela acabava o atendimento daquela mulher, ela ia chorar. Por quê? Por causa daquela vida. Então, de tanto amor que ela tinha à vida, né? Os filhos dela, a gente vê, ela contar aqui, né, dos filhos, eram o bem mais precioso que ela tinha, né? Aqui conta as histórias de quando eles eram pequenos e tal. Então, aquela visão de mãe, né? E ao mesmo tempo, a hora que ela descobre ali o motivo aonde que vai ser o seu martírio, a coroação da sua vida, ela leva isso com uma natural, né? De forma natural. Tanto que as outras pessoas não conseguiam, né, ver ali que ela estava realmente nessa situação. Além disso, né, por ela ser médica, ela sabia muito bem o que ia acontecer. Não lembro se foi nesse livro, se foi numa reportagem que eu li, que falaram que, né, logo depois da morte, eles foram, né, mexer nas coisas dela, porque ia dar fim, né, naquelas coisas, e ela tinha uma biblioteca em casa. E eles mexendo na biblioteca, o irmão dela pegou um dos livros de anatomia e tinha uma página marcada. Era realmente a página que falava sobre fibroma no útero. Então, ou seja, ela estudou aquilo, né? Antes de falecer, ela sabia, falou assim, eu não tenho chance, né? Embora acreditasse na providência de Deus, levavam tudo isso, né, de forma natural. E aí depois, né, a outra parte, repito-lhe. Então ele continua falando. Na vida de cada dia, Giana era uma mulher normalíssima. Tive a ocasião de dizer também durante os interrogatórios que me fizeram na Cúria de Milão, no processo diocesano de conhecimento para beatificação. Nunca me apercebi de que vivia como uma santa. Devo precisar que o conceito de santidade que nos era proposto antes era de aquele que era ligado apenas a comportamentos ou fatos e obras excepcionais. Então, ela não teve nada disso, ela foi uma santa do cotidiano. Hoje, a igreja ensina que a santidade se pode realizar mesmo na vida normal e que todos os cristãos são chamados à santidade. A santidade é a cotidianidade da vida vivida à luz de Deus e fazendo a sua vontade. Giana era equilibrada, simples, límpida e serena. Foi isso que Giana viveu, né? Ela basicamente viveu a sua vida normal, ou seja, ela não tinha problema com isso, às vezes de passar horas e mais horas no consultório, horas e mais horas com seu esposo, se dedicando ali à vida. Periodicamente para honrar Jesus ou o Senhor, ou para obter graças particulares para a associação, ou para o bem das pessoas que estimava, fazia prolongadas mortificações da boca. Abstinava-se de comer doces, sorvetes e fruta. Tá? Ela não se abstinava ali de fazer nossa, né? E você espera de um santo, fazer um jejum intermitente de 32 dias, né? E ficava totalmente sem comer. Não, ela fazia um jejum que todo mundo consegue fazer. Doce, sorvete, né? Daí você já via que ela sabia aproveitar a parte boa da vida, né? E das frutas que ela gostava também. O seu constante exemplo de intensa vida de oração, acompanhado de uma evidência tolerância virtuosa em relação às circunstâncias incômodas, tornavam-na estimada pelas meninas da juventude feminina do oratório. Penso que muitas delas tenham sido induzidas a mudar de vida pelas suas palavras e, mais do que tudo, pelo seu silencioso testemunho cristão, prestado com absoluta simplicidade de gestos. E aí, nesse caso, né, da Santa Giana, ela mostrava-se, ela fazia ali que todo mundo, né, ficasse ali um pouco mudado, principalmente pelo seu exemplo, né? Então ela vivia esse exemplo. E aí, por fim, né, dessa aula, eu pergunto, né, a mim também, né, e a todos vocês que estão assistindo, o que a gente
está fazendo com os nossos alfinetes? Será que a gente está pegando esses alfinetes, guardando eles numa caixinha e falando, Jesus, ó, uma lembrancinha pro Senhor? Né? Eu sei que eu ali, né, na minha ignorância, eu não sou nada, mas toma uma lembrancinha, né? Uma lembrancinha, simplesmente uma lembrancinha. Às vezes a gente fica esperando coisas grandes, tipo, nossa, ser santo é ser um grande místico, então eu tenho que rezar 5 horas do meu dia, né? E quem hoje em dia com uma vida corrida consegue manter esse mesmo patamar, né? Não, na verdade o que Deus quer é a sua lembrancinha, é o lembrar constantemente de Deus, né? Assim como a gente sempre lembra, né? Aí nessa fase, quando tá tipo, por exemplo, nossa, estou apaixonada, que você fica todo o tempo lembrando daquela pessoa. Jesus quer, na verdade, esse sentimento de paixão por Ele, né? Ele quer a todo momento ser lembrado, Ele quer a todo momento simplesmente uma conversa. Porque o que eu quero trazer aqui é simplesmente que a verdadeira santidade, né, não é aquela que é simplesmente só vivida ali nos altos graus, mas é aquela vivida no cotidiano, né? E o cotidiano, pelo cotidiano, ele vai evoluindo, até chegar à grande espada do martírio e à grande glorificação daquela pessoa, né? Até que enfim ela vá para o céu.